Olá, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Acho que sim. Bom, queria agradecer, antes de mais nada, o convite dos amigos do nosso lar para mais uma vez a gente discutir, vivenciar temas muito importantes, do nosso dia a dia, temas importantes que nossos irmãos podem estar passando, né? Então, a gente vai privilegiar, né, nesse sentido, tentar aqui trazer um tema e refletir sobre ele, por qual muitos dos nossos irmãos passam, né? Principalmente no momento em que vivemos, da forma como vivemos, das castrações, das proibições, né? Ah, que bom, Sueli, obrigada, tá ouvindo bem? Ótimo. Das proibições que tivemos, né? E que ainda estamos passando, processo de readaptação. Então, muitos dos nossos irmãos sofrem com isso, muitos dos nossos irmãos vivenciam determinadas dificuldades, determinadas patologias que podem se exacerbar, sim, nesse momento de conflito, né? Nesse momento muito delicado que a gente vivencia para a nossa coletividade como um todo. Então, para iniciarmos, e o tema, que tema é esse, Kalina? Você está falando, é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema e tentar trazê-lo também de uma forma explicativa, com as referências que a doutrina nos traz, tá? Mas antes de mais nada, antes da gente iniciar nossas atividades, eu vou fazer a prece e após eu vou fazer a leitura de uma mensagem. Então, para quem se sentir confortável para conversar com Deus, fique da forma como queiram. Pai amado, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para pensarmos, falarmos, tentar conhecer mais sobre os aspectos que muitos dos nossos irmãos vivenciam. Sejam as doenças, sejam as mazelas, as calamidades, os sofrimentos, as perdas. Que nós possamos sempre estar de braços abertos para todas as formas de auxílio, principalmente para aquelas que nós temos a condição de fazer. Pai, abençoa a todos que estão aqui ligadas pela internet, seja presencialmente assistindo ao nosso encontro, ou seja, pensando, mentalizando este encontro, porque não puderam estar aqui conosco. Que todos recebam a Tua luz, que todos recebam o Teu amor. Muito obrigada, Pai querido, por essa oportunidade. Dá-nos a permissão para iniciar os trabalhos de hoje, com muito amor e com muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e eu vou fazer uma leitura, né? Peguei Vinha de Luz, Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel, mensagem de número 95, intitulada Procuremos. E a mensagem de Emmanuel é referenciada, né? Referencia uma passagem de Emmanuel, né? Que ele escreve, de Paulo, que ele escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, e diz assim: Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedorias ocultas. Indispensável meditar
estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gosto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios, aquele gesto, com muito cuidado, na vida cosmopolita de Roma, representa sentimento soberanamente expressivo. A notação de Paulo designa ocorrência comum, entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhe aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências aos céus em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, pois voluntariosas criancinhas. Quais voluntariosas criancinhas? Porque o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e na responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremos de que, se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificará. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda o é nos dias que se passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o seguem, faz-se mister buscá-los zelosamente. Então, uma mensagem que nos faz refletir muito da forma como nós estamos procurando a Jesus, como nós estamos buscando por merecer, se estamos buscando por merecer, como nós estamos compreendendo a nossa caminhada, se é uma caminhada em que compreendemos os ensinamentos, se realmente buscamos Jesus pela forma como nós podemos aprender, pela maneira em que esse aprendizado ele pode ser feito de uma forma digna, de uma forma racional, de uma forma ética, de uma forma caridosa, humana, ou se esse aprendizado é um aprendizado que é imediatista, que é um aprendizado fácil, que é um aprendizado onde a gente não despenda muita energia, né, em que a gente fique mais na ociosidade. E aí Emmanuel pergunta, será que os discípulos, será que Jesus, será que os espíritos superiores eles estão vagando aí sem fazer nada? Não, a gente sabe que não. Eles trabalham, eles estão trabalhando, né? Então, nós também, principalmente nós, devemos observar todos esses ensinamentos, devemos observar e tomar consciência de que é só e somente só pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pelo nosso comprometimento, em que o nosso melhoramento e esse aprendizado, ele vai ser feito, ele vai ser realizado, e ele só pode ser feito dessa maneira. Porque qual seria o nosso mérito? Qual seria a nossa função, né? De quem é realmente toda a construção de uma consciência de mudança, né? Então,
Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz justamente isso, né? Que nós devemos procurar, mas saber aonde procurar, da forma como procurar, né? Como tá no nosso evangelho, né? O buscar e achareis, né? A forma como nós estamos fazendo isso, de que forma nós estamos pedindo, de que forma nós estamos buscando, né? Então, que nós cada vez mais possamos, deixa eu tirar esse negócio aqui, que nós cada vez mais possamos saber procurar, a nossa forma de procurar o aprendizado e de fazer esse aprendizado, né? A partir daí do nosso esforço é que a gente pode dizer conseguir. É muito bom, né? Quando uma coisa é difícil e a gente consegue, né? Pelo nosso esforço. É nesse sentido que Jesus quer que a gente faça, que o nosso melhoramento aconteça, né? É dessa forma. Então, nós estamos aqui hoje para falar, né? Como eu já mencionei anteriormente, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? A forma como a doutrina nos explica, a forma como nós possamos entender um pouquinho sobre essa patologia, né? E lógico, né? Vamos tentar arrematar depois de uma explanação, depois de uma explicação psicológica, né, das questões em que realmente a gente precisa saber, porque há todo um conhecimento científico, há toda uma reflexão, por que não assim dizer, uma reflexão que muitos de nossos irmãos desempenharam seus esforços, né, para poder a gente ter explicações, a gente tentar entender sobre esse fenômeno. Eu vou colocar enquanto fenômeno da nossa existência, né, aqui enquanto encarnados. Bom, então, se a gente pode trazer algum conceito, né, se a gente pode explicar um pouquinho sobre o que é esse transtorno, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é um transtorno que a gente chama na área da saúde mental de um transtorno heterogêneo. O que é um transtorno heterogêneo? É que ele pode se apresentar por meio de uma variedade infinita de sintomas. Infinitas não porque a gente tem a delimitação, não é uma forma grosseira de falar, mas uma variedade muito grande de sintomas, né? E principalmente, essa é uma discussão no meio da área da saúde mental, né, de se constituir, né, um transtorno, né, se a gente pode colocá-lo como apenas um transtorno por essa variedade de sintomas, né? Então, o que a gente procura, né? A gente procura sempre buscar clinicamente, né? Quando eu falo clinicamente, eu falo dentro de um olhar na perspectiva realmente da saúde, de uma perspectiva da biomedicina, da compreensão biomédica, né? De um corpo que carrega uma doença, né? Para depois a gente entrar numa vertente mais espírita. Então, vamos dizer assim, essas características clínicas, né, elas são encontradas em comportamentos do dia a dia de nossos irmãos que podem ter e apresentar esse tipo de sofrimento psíquico. Por que eu gosto de chamar sofrimento psíquico e não doença mental? Porque de uma forma mais humana, e isso a doutrina carrega muito, e eu acho que isso eu não posso desprender a minha perspectiva profissional, da minha perspectiva humana, né, de considerar o outro como uma forma humana, de tratá-lo de uma forma mais humana. Eu gosto de trazer o contexto do transtorno, do sofrimento psíquico, né, porque quando a gente fala de sofrimento, na mesma hora a gente já pensa e imagina uma pessoa que está sofrendo. A gente já imagina que existe ali
um irmão nosso que está em sofrimento. Quando a gente fala em doença mental, a gente traz no primeiro momento a doença e deixa o nosso irmão, aquele ser que está em processo de aprendizado, em segundo plano. Então, quando eu for referenciar, né, outros tipos de psicopatologias, né, que são os sofrimentos psíquicos, né, como o toque, a depressão maior, transtornos de ansiedade, a bipolaridade, a esquizofrenia, enfim, eu vou chamar de sofrimento psíquico, tá? Então, existem alguns comportamentos, né, como eu estava falando, que feitos de forma cristalizada, né, tendo uma quantidade de atividades feitas, né, uma quantidade para ser realizados, uma repetição, né, uma contextualização, né, se tem ou não a contextualização, são caracterizados, né, clinicamente como um transtorno obsessivo compulsivo. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que se preocupam excessivamente com limpeza, com lavar a mão a toda hora, tomar banho a toda hora e banhos muito demorados. Pessoas que não podem fazer alguma coisa, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que a gente não pode fazer isso, por exemplo, sentar num sofá, né? Sentar no sofá com a rua que você chegou em casa. Hoje a gente não pode fazer isso por causa das nossas condições sanitárias. A gente tem que chegar em casa, higienizar e tudo mais para uma proteção. Mas antes, né, isso poderia ser considerado uma questão de uma característica. Outro comportamento, revisar várias vezes portas, né? Porta de carro vai, porta de carro, porta de casa, sai de casa e retorna, tá no meio do caminho, mas retorna só para verificar se a janela não tá aberta, se o gás não tá aberto, se fechou tudo, né? Antes de sair ou antes de dormir, né? Outros exemplos, não usar roupas de determinada cor, né? Não passar perto de determinados locais pelo medo de que algo possa acontecer, de que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Se ficar aflito porque não faz determinados comportamentos como esses, né? Essas ações que eu trouxe e que popularmente, vejam bem, popularmente a gente pode fazer, né, por um esquecimento, por um cuidado, por um zelo, enfim. Mas essas ações, né, se elas entram em um contexto que vai trazer um prejuízo para a vida da pessoa, se ela não consegue mais trabalhar da forma como ela trabalha por causa desses comportamentos, dessas ações, se ela não consegue mais ter uma vida social, se ela não tem alguma dessas ações. Voltamos. Desculpa, problemas técnicos que eu acho que foi a minha internet. Pelo menos para mim ficou bem escuro aqui a tela, né? Não sei para que a gente chama de manias, né? Em que muitas pessoas, elas, por causa desse sofrimento psíquico, né, elas não se dão conta de que isso está interferindo na vida delas, que isso está atrapalhando, né? No começo, o toque ele foi considerado muito raro, né? Porque era bastante comum, justamente porque são ações do nosso cotidiano, né? São ações comuns que a gente pode fazer. Se a gente for buscar em estatística, né, na última pesquisa que eu fiz, no Brasil, provavelmente existem mais de 4 milhões de pessoas que tenham o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, embora muitas pessoas tenham as suas vidas comprometidas, né,
ou talvez nunca foram diagnosticadas, ou talvez nunca buscaram tratamento correto para se fazer, elas desconhecem, né, o fato de que o agravamento desses sintomas, né, de que a descontextualização dessas ações constitui elas. Aqui parou de novo, mas espero que para vocês não tenha pausado, tá? Acho que tá ventando muito aqui, vamos dar certo, pode ser a internet tá oscilando. Bom, então como eu tava voltando, as pessoas que já sabem que tem, né, essa patologia, esse sofrimento, eles buscam tratamento, né? Só que infelizmente a gente ainda vive em uma sociedade, a gente ainda vive em um mundo, né, que traz muitas questões de estigmas, né, que fazem com que essas pessoas elas se sintam envergonhadas, né? E isso vai prolongando o tratamento, dificultando o tratamento. Então, depois de muitos anos que se iniciam sintomas, né, elas perdem tempo e esses rituais que a gente chama, né, começam a atrapalhar o dia a dia. Elas já estão no nível de sofrimento que elas às vezes não suportam o desconforto, né, que fica atormentando a vida dela por causa dessas ações. Então, tudo isso faz com que os nossos irmãos, eles busquem o tratamento de forma tardia. Mas quando buscam, né, a gente no meio da saúde mental, a gente tem algumas formas, né, de começar a fazer uma orientação. Né? Primeiro, essas pessoas elas precisam iniciar um tratamento medicamentoso e depois um tratamento psicoterápico, né? Depois a gente vai entrar aí nos tratamentos. Então, essas pessoas elas têm vergonha dos seus rituais, né? Às vezes eles mesmos nem se reconhecem, às vezes eles não sabem por que eles estão fazendo isso. Eles só sabem que quando fazem diminui a ansiedade, né? E eles se escondem das pessoas, escondem esses rituais, né? Outros podem ter alguns pensamentos muito absurdos, né? E medo de falar para as pessoas, né? Podem se imaginar ser uma pessoa que tem algum outro tipo de doença, que tem algum desvio de caráter, né? Alguma coisa relacionada à sua moral, mas não por causa desses pensamentos, né? Infelizmente deixa eles muito culpados, né, com sentimento realmente de culpa, achando que ninguém vai compreender ele, né? Então, os sintomas do toque, eles interferem de forma bem enfática, né, tanto na vida da pessoa, né, como também na família. Porque a gente sabe que não é fácil a gente ser um cuidador, a gente ter alguma pessoa muito próxima, né? Então podem existir conflitos, né? Porque a pessoa pode demorar, por exemplo, no banho, fazendo algum ritual, demorar, atrapalhar a vida da família, dos outros familiares, né? As outras pessoas elas podem se irritar, né? Então, ou então, por exemplo, a pessoa que tem o toque, ela pode exigir para os outros que lavem as mãos tantas vezes, que troquem a toalha, que troquem a roupa de cama tantas vezes, que verifiquem isso, que verifiquem aquilo, enfim. Então, acaba trazendo atritos, acabam trazendo discussões, né? Algumas vezes pessoas não conseguem entender realmente a função do ritual, né, de diminuir essa ansiedade e querem de qualquer forma fazer com que essa pessoa pare esse comportamento. Mas não é assim, né? As pessoas com toque, elas têm muita dificuldade para fazer tarefas simples do nosso dia a dia, como a gente faz. Tomar banho, escovar os dentes, vestir uma roupa, né? Sem atrapalhar, né? E, por exemplo, sem comprometer o lazer, sem comprometer rotina, né? Infelizmente, a gente tem muitas famílias que acabam
se desentendendo e que muitas vezes até chegam, né, a se desfazer por causa de uma desarmonia, por causa de uma certa hostilidade, né, de uma não compreensão também dessas questões, né, que são relacionadas, né, porque a pessoa ela pode perder um emprego por chegar atrasada, né, uma série de questões. Então, o toque, ele é sim um sofrimento psíquico grave, né, ele, de certa forma, ele é uma das 10 maiores causas de incapacitação das pessoas, né? Ele acomete principalmente indivíduos jovens, né, no final da adolescência, né, início da vida jovem, principalmente, que é um momento em que a pessoa ela está entrando no mercado de trabalho, é o momento em que ele realmente está no trabalho, ele está na sua produção, no auge da sua produção, né? É muito raro, depois, por exemplo, de 40 anos, né? Em alguns casos, pode se iniciar na infância também, né? A gente tem que enfatizar muito que esses sofrimentos psíquicos, né, essas psicopatologias, geralmente têm o seu curso crônico, né? E se não for tratado, né, ele se mantém ativo por toda a vida. O que é uma doença crônica? É uma doença que não tem cura, né? A gente tem os momentos de equilíbrio, a gente tem a remissão de determinados comportamentos, mas porque a gente faz uma manutenção desse tratamento, né? Então, medos, preocupações, né, fazem parte, a gente sabe do nosso cotidiano, e a gente tem que aprender a conviver com eles, né, e a tentar tomar certos cuidados, a tomar determinadas providências, né. Mas quando a pessoa ela tem toque, ela sente obrigada a repetir esses rituais, né, pelo medo, né, que não tem uma razão aparente, né, e isso compromete a sua vida, o seu trabalho, né. Esses comportamentos, né, a gente pode classificá-los enquanto obsessão ou compulsão, né, que são os 2 sintomas mais clássicos de quem apresenta o transtorno obsessivo compulsivo. Vamos colocar o que é cada um. As obsessões, elas podem ser definidas, por exemplo, como eventos, né, mentais, pensamentos, ideias, imagens, né, que são intrusos, né, e nos causam determinado incômodo. Por exemplo, as produções mentais, né, as obsessões, elas podem ser criadas, né, a partir de qualquer coisa, né, ou uma palavra, ou um medo, ou uma preocupação, ou uma ação do outro, uma memória, uma imagem, uma cena, né? Então, por exemplo, ele vê uma palavra, né, chuva, né? Chuva, vendaval. Então ele já começa a imaginar que ter o pensamento obsessivo de que se ele não fizer o ritual, algo muito ruim vai acontecer, né, por causa dessa palavra que traz um gatilho, né? Então, a obsessão são esses eventos mentais que vão aparecendo, né? A compulsão, né, são comportamentos repetitivos, né, aqueles que eu coloquei anteriormente, né, eles podem vir, né, por causa dessas obsessões, desses atos mentais, né, e eles vêm justamente para tentar diminuir uma ansiedade que essa pessoa sente, né, diminuir esse incômodo, para evitar que uma situação que ele tenha medo, que ele criou medo, que ele fantasiou, possa ocorrer,
né? Então, não tem limite, né, para uma variedade possível das obsessões, das compulsões, tá? Então, o tratamento, né? O tratamento medicamentoso, né, como eu já falei anteriormente, que são tratamentos eficazes, né, que são inibidores, né, justamente para que esse sujeito ele possa baixar um pouquinho a ansiedade, né, para que ele possa tentar conseguir racionalizar. Eles regulam, né, e regularizam essas, vou chamar de disfunções, né, essas disfunções neuroquímicas, né, lá no cérebro, e por isso eles vão reduzir os sintomas. Reduzir, tá? Eles não acabam, eles reduzem. O sujeito ele consegue controlar. E a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, né, que ela trabalha numa linha realmente de tentar tratar e considerar esses comportamentos, né, essas obsessões e essas compulsões, né, diminuir esses rituais, diminuir essas repetições, né, para que a pessoa, o paciente, pelo efeito da medicação, ele já consiga ter um posicionamento mais crítico sobre esses rituais, sobre essas ações, né? Então, a gente tem esses modos, né, de pensamento, né, e essa forma realmente de conseguir tratá-los. Kalina, mas aí, você falou, né, de uma forma ampla, né, tentei trazer isso de uma forma ampla, de uma vertente mais psiquiátrica, da psicologia. Mas na visão espírita, tem alguma coisa, né, que relacione? O que a gente pode falar, o que a gente pode tentar entender sobre o toque dentro dessa perspectiva? Porque a gente tem que observar, claro, nós somos seres né, de corpo, psíquicos, né, temos uma mente, temos emoções, um ser social, né, mas também somos espiritual, temos o nosso lado espiritual, né? Então, se a gente for parar para observar e pegar um dos principais sintomas, né, que é a obsessão, e a gente for lá, por exemplo, no Livro dos Espíritos, né, para ele tentar fazer com que a gente entenda, né? A obsessão é uma ação persistente, né? Olha aí, a obsessão é uma ação persistente que um espírito exerce sobre o outro, né? Então, seja de desencarnado para encarnado, né? De desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, é outra obsessão, né? Então, para aprofundar, sugiro Livro dos Espíritos, tá? Ou Livro dos Médiuns, tá? O estudo. E a gente tem, né, várias características, né? Desde a influência moral, né? Sem a gente ter essas percepções muito claras, né? Porque nós todos temos as influências morais, nós somos espíritos, né? Todos somos médiuns e nós temos a influência, sim. Mas a obsessão é diferente, né? Podendo chegar até uma perturbação mesmo do organismo, das faculdades mentais, né? Então, ela vamos dizer assim, ela mexe com toda a faculdade mediúnica, né? Então, tudo voltado e tudo por causa de uma obstinação, né, que um espírito tem e por outro, ou em se manifestar, né, e exclui aquele espírito. Então, a obsessão, se a gente for pensar, é exercida por um espírito incompreendido ou adoecido. Por que eu estou colocando essas palavras? Porque eu não gosto de colocar inferior, mal, né? A gente tem a classificação? Tem. Mas aí a gente está classificando e falando de um irmão que muitas vezes
não tem a mesma clareza que nós, não teve a mesma clareza que nós, que não teve as mesmas oportunidades que nós, né? Então, a obsessão é exercida por um espírito adoecido, tá? Lá, se não me engano, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca que o espírito mal ou inferior, né, a nomenclatura que ele traz, é um espírito, como é que ele coloca? Transitoriamente inferior. Né? Por quê? Porque ele é ignorante. Porque ele ignora o que é o bem. Né? Por isso que eu gosto muito de colocar, né, um espírito adoecido, um espírito ignorante. Né? Geralmente um desencarnado. Né? Então ele tem uma, desde essa influência moral até essa perturbação, como a gente viu. Né? Mas de que forma, né, é realizada essa influenciação moral? Né? Porque a gente viu, por exemplo, os comportamentos repetitivos, esses medos infundados, né, que o toque traz, esses rituais, né, a destruição, vou colocar destruição, não, que eu acho uma palavra muito pesada, mas o desentendimento dentro das famílias, né, que gera até, enfim, divórcios e tudo mais. Pode ser? Pode, a gente não pode excluir, né? Isso dentro de uma visão espírita. A gente não pode excluir a interferência dos espíritos na nossa vida, né? Porque, mais uma vez, nós somos psicossociais e espirituais. Né? E aí eu lembro que acho que na questão 456, lá do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos superiores, eles vão colocar, né, pra gente que os desencarnados, eles podem ver, né, ter uma compreensão de que tudo que a gente faz, né, ou tudo que a gente faz, eles prestam muita atenção e constantemente eles nos rodeiam, né, constantemente eles estão presentes nas nossas ações. E continuando, acho que nas 4, 5 7, né, que eles conhecem os nossos pensamentos íntimos, os nossos segredos, os nossos atos, né, e quando nos achamos sozinhos, né, principalmente sem a reforma íntima, sem o orai e vigiai, né, nós estamos cercados, né, nós podemos ter a influência desses nossos irmãos mais ignorantes, né? E uma multidão de espíritos nos observa, né? Para quem é médio e consegue ter a visão, sabe disso, né? Então, eles influenciam sim no nosso pensamento, mas dependendo da nossa vigília, da nossa reforma íntima, tanto para um lado positivo como para um mais negativo, né? Eles podem influenciar pensamentos, podem influenciar nossos atos, né? Às vezes muito mais frequente do que a gente imagina, né? E que nós, né, sofremos, né, no instante a gente pode sofrer essas influências, né, de um pensamento, de um medo, de intuir, né, algo que possa nos trazer ou nos refletir algo que a gente esqueceu, mas tá lá na nossa memória e que a gente quer esquecer, né, que a gente quer realmente tirar das nossas ações, e eles trazem isso. Então, é importante. Por que eu tô falando isso, né? Porque todo o nosso comportamento, desde das nossas atitudes de compreensão do outro, de compreensão de uma situação, até os nossos atos de ajudar as outras pessoas, são comportamentos que são sempre intuídos, né, sempre influenciados por espíritos.
nossos comportamentos têm isso, né? Tem essa influência. Mas a gente precisa ter a noção de que, à medida que nós nos sintonizamos, né, seja com os ignorantes ou não, cabe a nós essa responsabilidade, a partir da nossa reforma íntima, tentar fazer essa peneira, né? Tentar fazer e racionalizar sobre essas intuições, né? Eu tenho que ver que se aquele que está do meu lado ou aquilo que eu estou fazendo está dentro de um contexto, vai ajudar o meu irmão, né? O que Cristo faria, né? Por isso que a questão do vigiar, ela é importante. Por isso que a doutrina, ela nos ensina de que todo o nosso pensamento, que todas as nossas ações, elas têm que ser racionais. Até a nossa fé, ela até tem que ser uma fé racional, porque precisa fazer sentido, precisa estar dentro de um contexto, precisa estar dentro de um contexto moral, dentro de um contexto, seja do nosso dia a dia, né? Mas a gente sabe, e o livro e o Evangelho nos coloca isso. Nós temos que viver de acordo com o mundo que nós estamos, né? Temos que ser melhores, fazer a reforma íntima, mas a gente tem que viver com o mundo que nós estamos. Se os nossos atos, né, as nossas ações, elas não condizem, né, com ele, com essa nossa capacidade, essa nossa tentativa de melhorar, de nos transformarmos, né, o que está acontecendo, né? Então, é evidente, né, e a gente pode pensar esse aspecto do transtorno obsessivo compulsivo, né, de que nós, enquanto espíritos, sofremos a influência, né, influência moral, né, desses nossos irmãos, e dependendo da nossa vigília, né, a gente tem a possibilidade até da perturbação, né, dos nossos organismos, das nossas faculdades, né, e isso vai refletir, né, influenciar nas nossas relações, né, do que a gente tem no nosso íntimo, né, com as ações, com os nossos pensamentos, né. Então, vamos só fazer uma analogia, né. A obsessão, ela é como uma guerra. É uma guerra constante entre, eu vou colocar entre o bem e o mal, entre o bem e o mal, só para a gente entender, né? Porque o campo de batalha que ocorre essa guerra é na nossa mente, é na nossa consciência, né? Os nossos pensamentos, eles podem ser os atos, né, esses lances, né, e eles são articulados pelo espírito de cada um de nós, né? A gente tem um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos conduz a essa responsabilidade, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa observar. Se é uma guerra, nós precisamos estar munidos, né? Munidos para saber que existe a ação do outro lado, existe a ação, não vou colocar inimigo, né? Mas como a gente está fazendo essa metáfora, existe a ação do inimigo. E como nós não vamos utilizar a arma, nós vamos utilizar o amor, né? Porque a gente não responde um comportamento agressivo e a gente não responde o mal com o mal, a gente responde o mal com o bem. Nós precisamos estar armados desse bem, né? Então, para que nós possamos ter capacidade de responder, nós temos que sempre no processo de aprendizado pensarmos como fazermos a nossa reforma íntima, né? E aí, como é que a gente pode fechar tudo isso, né? Trazer o transtorno obsessivo compulsivo, né, com a obsessão na visão espírita. O transtorno, ele não aparece, né? Qualquer
sofrimento psíquico grave, ele não aparece assim, ele não é criado, desenvolvido assim. Ele vem e ele é refletido da nossa capacidade de lidar com os nossos sofrimentos do nosso dia a dia, das nossas relações. Então, por isso que nós precisamos vigiar não só por uma questão espiritual, por uma questão que o Espiritismo nos diz, mas nós precisamos nos vigiar por uma questão global. Nós precisamos nos vigiar por uma questão de saúde mental, né, que vai nos favorecer para termos uma relação saudável conosco e com os nossos irmãos, né? Isso a gente pode, por exemplo, compreender, né, por que nós precisamos tanto nesse momento pensar em coletividade. Porque são momentos cruciais das nossas dificuldades em convivência com o outro. Como é que nós vamos pensar nas nossas relações saudáveis, nessas dificuldades que cada um tem? Lógico que a gente, por exemplo, vamos falar de um sofrimento mental, de um sofrimento psíquico. Tem um aspecto biológico? Tem. Tem a sua predisposição? Tem. Mas ela não é a causa única. Assim como também a causa espiritual, ela não é única. Como a causa social, ela não é única. É tudo junto, interligado. Né? Nós somos seres, nós somos espíritos, né? Que precisamos ter essa compreensão de que nós somos complexos, nós somos plantinhas muito difíceis de se criar, né? Não é somente plantar ali e regar aos poucos, mas a gente precisa de uma vitamina ali, a gente precisa de um reforço aqui, cada um dentro da sua necessidade. Então, quando a gente for pensar em sofrimento psíquico, a gente pensa nas nossas relações sociais. Se a gente pensa nas nossas relações sociais, a gente pensa em uma conduta fraterna com o outro. Como é que a gente vai ter uma conduta fraterna? Tendo uma base evangélica, tendo uma base evangelizada, um pensamento em cima da doutrina ou em cima dos pensamentos cristãos, né? Então, eu tentei fazer um link, eu tentei expressar de uma forma mais simples possível, né, para que todos pudessem, né, pensar um pouquinho e ter o conhecimento sobre o toque e tentar fazer essa ligação com a questão espírita, né? Mais uma vez, não é dizendo que é uma determinação, obsessão não é determinação para transtorno, mas ele pode, se a gente não cuidar, né, da nossa saúde do corpo, da nossa saúde mental, nós podemos abrir brechas, né? Então, é nesse sentido que eu quis tentar fazer essa relação. Tá? Espero que a gente possa ter pelo menos uma compreensão um pouco maior e um entendimento dos nossos irmãos que passam por essas dificuldades, né? Que passam por esses comportamentos obsessivos, né? Que passam por esses rituais. Né? Então, é mais nesse sentido também que a gente reflete sobre o toque. E mais uma vez agradecer a essa casa querida do Centro Espírita Nosso Lar pela oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de fazer essa troca, da oportunidade de ler e pesquisar mais, né? Além de eu ser da área da saúde, mas faz com que a gente tenha um certo esforço a mais para poder ler e ter uma compreensão de um aspecto que não é tão levado em consideração por muitos profissionais, né? Que é o nosso aspecto espiritual. Então, vamos agradecer ao nosso Pai pelo nosso encontro, sabidos da nossa missão, que é de melhorarmos, que é de auxiliar aqueles nossos irmãos mais necessitados. Pai querido, que nós possamos, pela nossa troca de hoje,
ter um momento de reflexão e pensar naqueles irmãos adoecidos mentalmente, adoecidos do corpo, adoecidos da alma, que precisam das nossas preces, que precisam das nossas rogativas, para diminuir seu sofrimento, aliviar seus corações, seus medos, suas angústias. Abençoa a todos, Pai querido, todos os nossos irmãos que passam por dificuldades muito maiores do que as nossas. Abençoa aqueles que hoje deixaram a nossa pátria amada, terrena, e foram para a nossa pátria espiritual. Abençoa os corações que aqui ficaram, sentindo a saudade, a ausência do corpo físico, mas que possam sentir e ter a consciência de que os laços são laços eternos e que ultrapassam a materialidade. Pai amado, muito obrigada pelo trabalho de hoje e pedimos a permissão para encerrá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, boa noite a todos, tenham uma boa semana. Tchau, tchau, gente.